Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. O evangelho de hoje, do dia 28 de fevereiro de 2023, primeira semana da Quaresma. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15, que diz assim: Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Eis como deves rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, como o vosso Pai Celeste também vos perdoará, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoais aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará. O texto de hoje, Jesus ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração principal, possamos dizer assim, né? É a principal oração da nossa fé. Porque é a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Porque a oração do Pai Nosso, ela centraliza tudo aquilo que acreditamos. Acreditamos num Deus que é Pai, que ama, que perdoa, que cuida e que está conosco. É um Deus que nós o adoramos, um Deus que nós o reconhecemos como supremo, como Senhor, como santo, como poderoso. E ao mesmo tempo, nessa oração, a gente pede a Deus a força para não cairmos no pecado, para não errarmos o caminho até Ele, que é o caminho verdadeiro, que é Cristo. Ou seja, para não buscarmos outros caminhos diferentes, errados, que são os caminhos que nos levam ao pecado, que nos levam à vida errada. Então, Deus nos ensina, o seu próprio Filho Jesus, como Deus nos ensina, a orar. Ele faz um contraponto aos fariseus e aos pagãos e tal, que muitas vezes faziam orações para querer aparecer. Inventavam muita coisa na hora de orar, rezavam em alta voz nas praças e tal. Aí Jesus fala para a gente ir para o quarto e rezar. Porque a oração ela tem que ser algo muito interior seu com Deus. E a oração tem que ser algo de coração. Algo de coração. Não algo para mostrar que você está orando, para mostrar que você sabe o que está rezando, que está orando. E para falar com Deus, basta ter um coração aberto a falar com Ele. Não precisa tentar escolher as palavras mais bonitas do mundo. E uma coisa interessante falar é que aqui Jesus não está criticando a repetição de palavras. É bom saber disso porque o próprio Senhor Jesus Cristo repetiu palavras em oração. Quando Jesus estava no Getsemane e pediu para Deus afastar dele o cálice, se fosse da vontade do Pai, ele repetiu isso por 3 vezes. Há um salmo, se eu não me engano é o Salmo 136, não lembro de cabeça, mas que repete palavras várias e várias vezes. E o salmo nada mais é que uma oração cantada, né? Os salmos. Então, assim, perceba que não a crítica que muitas vezes algumas pessoas fazem, a questão de a gente rezar o terço, repetir palavras, não é isso que Jesus falou. Ou seja, é uma crítica fora do contexto que as pessoas fazem para atacar a nossa fé. Mas a crítica de Cristo aqui é a hipocrisia das orações. Que muitas vezes a gente reza e não age conforme a oração. E a oração verdadeira
É aquela oração onde você se coloca como criatura. Porque muitas vezes as pessoas se colocam diante de Deus como se estivesse a par de Deus. Como se Deus fosse seu servo, não o contrário. Então a oração do Pai Nosso ela nos ensina muito. Porque a oração do Pai Nosso, ela mostra para nós que nós devemos lutar contra o pecado, contra o homem velho, contra a vida errada e praticar o perdão com as pessoas. Porque quanto mais perdoarmos os nossos irmãos, mais seremos perdoados os nossos pecados por Deus e Deus já nos perdoou entregando seu filho, já nos amou. E o perdão talvez seja a forma mais bonita que há de amar. Então, Cristo nos ensina no Pai Nosso o resumo para se ser um bom cristão, o resumo para você viver a fé de maneira autêntica, reconhecendo Deus como seu Senhor, reconhecendo Ele como seu Criador e você como criatura, pedindo perdão, reconhecendo que você é falho, que nós somos falhos e pecadores e que Ele tudo pode, arcando com Deus um compromisso de você também perdoar as pessoas que te fizeram mal, ou seja, buscando a perfeição como o vosso Pai é perfeito, buscando a santidade como o vosso Pai é santo. Na oração do Pai Nosso você faz um compromisso, Senhor, perdoai-me porque eu perdoo aqueles que me machucaram também, que me ofenderam. Então não pode se tornar uma coisa simplesmente automática. É muito necessário que a gente abra o coração e os ouvidos para entender e ouvir o que nós estamos falando. Nós estamos falando para Deus, perdoa-nos porque perdoamos a quem nos ofendem. Nós estamos colocando uma condição, Deus, o Senhor me perdoa porque eu estou praticando perdão também. Ou seja, é um reconhecimento de que você é falho, que todos nós somos falhos. Então, é muito interessante isso, porque Deus é Pai. Deus é aquele que cuida de nós. Então, que possamos, como o velho filho pródigo, sempre encontrar na oração do Pai Nosso um Pai que acolhe e que ama. E voltar a Ele, pedir o perdão, reconhecer Ele como Criador e honrar o compromisso da oração, de perdoar os nossos irmãos. Nessa quaresma, aproveite esse tempo propício para perdoar quem te machucou, quem te fez mal, quem te fez chorar, quem te fez ficar chateado, chateada. Arque esse compromisso contigo e volte aos braços do Pai. Que assim seja. Amém.